Opa, vamos que vamos. O que aqui nós temos era aqui para o Enem, teve, né, no Enem 2021, prova de reaplicação. O bom em fazer exercício é se preparar para um outro processo, né, um novo Enem, porque são modelos interessantes. Textos, aplicações, né? Um professor tem uma despesa mensal, um professor tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte público, né? Ou seja, do que ele ganha, 10% vai para transporte. E 30% também do seu salário com alimentação, do que ele ganha, 30%, ou seja, 10% e 30%, dá 40% vai só aí com transporte e alimentação. No próximo mês, olha só, no próximo mês, os valores desses gastos sofrerão aumento. 10%, um aumento de 10% para o, né, do transporte e aumento de 20% na alimentação. Ok. Mas o seu salário não terá reajuste. Com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em 252. Ou seja, os 10% calculado nos 10% que eu já pagava, quer dizer, 10% já pagava, ela gasta com transporte, vai ter um aumento de 10%. Esse aumento, somado ao aumento da alimentação, vai ter, né, em reais, 252. Isso aqui não é o gasto total do salário para transporte e alimento, é o novo aumento. O salário, então vamos ver o que pede. O salário mensal desse professor então dá para a gente descobrir com essas informações quem vai ser aí o salário do professor. Então o que a gente tem que fazer era fazer o seguinte. Vamos chamar de X o salário, ok? X o salário do professor. E a gente precisa calcular o salário. Tá. Só que para calcular o salário, eu preciso saber o seguinte: quanto vai ser o novo aumento em porcentagem? Quanto vai ficar em porcentagem o aumento, né, que vai ter no transporte e que vai ter na alimentação, que vai dar R$ 252. Então a gente tem que fazer o seguinte: ó, o aumento de transporte, vamos chamar AD transporte, vai ser o que esse aumento em porcentagem? Porque o que a gente tem de 252 é o aumento, não é o total de gastos. Tá? Então é o seguinte, a gente vai pegar os 10% de aumento, aplicar em cima do que ele já gastava, que era os 10%, ou seja, se ele ganhava 1.000, 10% de 1.000 é 100. Mas não é isso que a gente quer. Então, isso em cima de um salário vai ser o seguinte. Aí você calcula rapidamente, eu vou deixar aqui, ó, 10% sobre 100 vezes 10% sobre 100. Ok? Isso do valor de X. Que a gente quer saber o novo aumento em porcentagem, né, que vai dar o 252 somado ali com alimentação. E aqui, regra de, né, simples, você pode fazer do jeito que está aí, 100 vezes 100, 100 vezes 10 vezes 10 é 1.000, é 100, e 100 vezes 100, 10 mil. Não precisa, se simplifica aqui, ó, tira dois zeros daqui com dois zeros aqui embaixo, a ordem não importa. E o que ficou ali ficou o seguinte, ficou 1 vezes 1, que é 1, que aqui tudo vai ficar 1 em cima, né? Dá 1 sobre quem? Sobre 100. Lembrar que é porcentagem. Então isso aqui vai dar 1% sobre o salário. O novo aumento, né, dos 10% sobre os 10 que já pagava é 1%. Este é o aumento, né, que ele vai pagar a mais, só de transporte. Ok. Mas por que essa relação era? Porque eu tenho aqui, para igualar, somente vai a equação do primeiro grau, igualar só o que foi aumento. Bom, aí a gente vai pegar agora e fazer a mesma coisa com aumento do alimento. A gente vai pegar, ó, ele já pagava lá 30%,
e vai para ter um aumento de 20%. Então, vou calcular 20% vezes os 30%. A gente quer saber em porcentagem quanto foi esse aumento. Em cima do salário, que a gente sabe que em cima do salário vai dar 252, o aumento, a diferença. Isso aqui vai ser 20 sobre 100, multiplicado por 30 sobre 100, que é do salário que ele já pagava. E novamente a gente faz simplificações, corta 2 zeros, né? O famoso 2 zeros dali com 2 zeros daqui. E o que ficou, aquilo ali foi 2 vezes 3, 6, 6 sobre 100, porque aqui vai dar 1 vezes 100 é 100, dx, ou seja, para atingir os R$ 252, que tem um aumento de 1% sobre o salário só em transporte, e aqui 6% do salário do aumento, né, da alimentação, né, sobre o salário. Então, esse 1% e 6% não é o total de gastos, é o que foi aumentado, tá certo? Que tem a mais aí de custo, que vai ser do salário 1% de transporte e 6% de alimentação. Porque o que a gente tem aqui é o aumento, não é o total a ser gasto. Perfeito? Aí a gente vai fazer agora o seguinte, exatamente isto, descobrir o salário do professor. Por que dá para descobrir o salário? Porque eu conheço quanto vai ter a mais aí de aumento no transporte e na alimentação, eu conheço o resultado. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, 1% de x somado 6% de x, a gente sabe que isso aqui vai dar R$ 252. Esse aumento em valores reais, 252, que corresponde a 1% do transporte mais 6% da alimentação. Somando isso aqui, vai dar os 7%, claro, repetindo, você faz direto, muita coisa, que é 252, é uma igualdade, uma equação. 7% é 7 sobre 100, é 7 sobre 100 dx, que vai dar R$ 252. Esse é o aumento. Aí a gente consegue descobrir o salário por esse roteiro. Então aqui dá para dividir, ó, aqui por 7 dá para dividir, dá 1, e 252 por 7 dá 36. Perfeito? E finalmente a gente voa para cá e aqui vai dar o seguinte, ó, x igual, que é o salário, né? Eu já simplifiquei, aqui ficou 1, tá? 1 vezes x vezes 1, que vai dar x, e 100 vezes 36. 100 vezes 36, é só acrescentar 2 zeros. Como está se tratando de salário, colocar reais, e aqui os 2 zeros. Daqui, então, o salário do professor. Nós descobrimos o salário do professor, letra D, né? Portanto, letra D, da seguinte forma, sabendo que vai ter um aumento no transporte, um aumento na alimentação, e que esse aumento em reais, aqui em porcentagem e aqui em reais, é 252. Então, primeiro nós tivemos que fazer o quê? Em porcentagem, qual vai ser, né, esse aumento, tanto para transporte quanto para alimentação. Conhecendo que 1% desse aumento, 1% do valor do salário, mais 6% do valor do salário, que é o novo aumento, vai dar 252. Por isso que a gente conseguiu descobrir quem é o salário. Perfeito? Então, envolveu aqui porcentagem, equação, igualdade, operações elementares e interpretação. Bom? Então não esqueça, se gostou, se inscreva no meu canal, compartilhe, eu preciso. Então aquele abraço.